Oi, pessoal, aqui é a professora Roberta, mais uma aula de biologia e hoje sobre nutrição e digestão, que é uma introdução, né, ao assunto aí de sistema digestório e vamos ver algumas observações sobre esse tema. Alimentação e nutrição. Bom, essas duas palavras, né? Muitas pessoas acabam até usando elas como sinônimo, né? Ah, dá na mesma, tô me alimentando, tô me nutrindo, porém, nós vamos ver que não é bem assim, né? Então, será, né, que é possível a gente simplesmente se alimentar sem que ocorra a nutrição? Então, é uma perguntinha aí que eu vou tentar esclarecer agora nesse ponto agora, nesse slide. Então, primeiro eu vou definir com vocês o que é nutriente. Nutriente, então, é toda substância utilizada no crescimento, na manutenção ou no reparo do organismo, como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas e minerais. Então, todos esses citados são nutrientes, né? Eles são substâncias de que o nosso organismo precisa. São substâncias que as nossas células precisam para sobreviver, precisam para manter um bom funcionamento. Isso é nutriente. É qualquer substância que seja necessária para a sobrevivência da célula, do organismo, ok? Agora, a alimentação. A alimentação é o ato de consumir os alimentos. E aí a gente fala comer. É o fato de comer, estou comendo. Independente do que eu estou comendo. Eu simplesmente estou me alimentando. Eu estou simplesmente, vamos colocar no popular, enchendo a barriga, fazendo volume no meu estômago. Com o quê? Não interessa, estou só matando a fome, né? Estou só enchendo, preenchendo aquele espaço vazio do estômago. Isso é alimentar. Agora, nutrir é uma coisa muito mais específica, muito importante, é isso que a gente tem que observar. Nutrir é dar ao organismo o que ele precisa, o que é necessário nas doses certas. Aí os nutrientes são divididos, né, em macronutrientes e micronutrientes. E não é tamanho, tá? Porque a palavra macro e micro você logo associa com tamanho. Ah, é um nutriente grande. Não. É um nutriente que o corpo necessita numa quantidade maior e necessita dessa quantidade maior diariamente. Então, quais os nutrientes que o nosso organismo precisa em maior quantidade? Carboidratos, lipídios e proteínas. E os micronutrientes, então, são aqueles que o nosso corpo também necessita diariamente, porém em quantidades mínimas, em quantidades bem pequeninas. Você deve estar olhando aí e vendo que fibras, né, tão falada, tão conhecida aí, ficou de fora da lista dos nutrientes. Por quê? Porque fibra não é nutriente, isso é uma questão óbvia, ela ficou de fora. Agora, por que ela não faz parte, né? Porque ela não tem substância de que a célula necessite, não é obrigatório estar ali para a célula poder manter o seu metabolismo, manter as suas reações químicas. As fibras, elas facilitam, né? Elas permitem um melhor desenvolvimento. Então, olha o que elas fazem. Elas facilitam a passagem do bolo alimentar pelos intestinos. Como assim? O bolo alimentar, que é aquela mistura, né, do que você acabou, né, de se alimentar, mistura ali com sucos gástricos e passa isso para o intestino. No intestino vai ocorrer a absorção de nutrientes, mas também vai ocorrer a formação de fezes. Essas fezes, né, vão permanecer um tempo aí no intestino e o organismo reaproveita algum líquido que está ali, volta para a corrente sanguínea, porque precisa reaproveitar, a gente não pode perder toda a água que a gente ingere. Mas se essas fezes ficarem muito duras, né, muito ressecadas, muitas pessoas sofrem de prisão de ventre. Isso é um problema muito sério, muito grave. Quem sofre sabe, né, do que eu estou falando. Mas sofre por quê? Porque as fezes ficaram secas demais. E aí, para ela passar pelo tubo digestório, dá trabalho, né, para ela passar pelo intestino até sair. Ela está muito seca, ela não tem, não consegue deslizar pelo
tubo, né, do intestino. Então, o que as fibras fazem ali dentro? Elas conseguem absorver água, fazendo com que esse bolo alimentar, que agora está se transformando em fezes, fique maior e fique mais úmido. Então, o trânsito intestinal, né, vai ser muito melhor, vai ser mais eficiente, vai ser mais rápido, vai ser mais constante, vai ter uma rotina esse organismo. Quais são as fibras? Onde elas são encontradas? Então, as fibras elas são encontradas geralmente nas verduras, tá? Então, nas folhas vegetais aí, tá? Alguns alimentos como a aveia, riquíssima em fibra, também podem ser adicionados aí, tá? Porém, não existe uma obrigatoriedade de ter essa fibra na alimentação, por isso que ela não entra como nutriente. Mas se ela estiver presente, facilita demais o funcionamento do seu organismo, tá? E, por fim, o que mais que precisa ter numa alimentação, né? A energia. Energia vai ser obtida diretamente dos nutrientes, sim. Carboidratos, por exemplo, é o nutriente que vai fornecer uma energia imediata para o seu corpo. Depois nós temos lipídios, que tem 2 vezes mais energia que um carboidrato, mas dá um pouquinho de trabalho para o seu organismo digerir o lipídio, então acaba mais que armazenando do que utilizando de maneira imediata, desde que tenha carboidrato à disposição na sua refeição. Então, carboidrato e lipídio vão fornecer energia. E como que a gente mede essa energia, né? Já é famosa essa maneira de medir, né? A gente mede em calorias. Então, quando você observa lá o rótulo, né, de algum alimento aí que você está comprando, a embalagem, tem sempre uma tabelinha mostrando a composição que aquele alimento tem. E calorias está sempre presente, tá? E é até legal você observar realmente os rótulos dos alimentos, porque aí você vai ver o que você está comendo. Você está simplesmente se alimentando ou você está colocando os nutrientes que o seu organismo necessita diariamente, tá? Ter o hábito de olhar os rótulos alimentares é essencial para ter um organismo funcionando bem, né? E aqui, ó, uma recomendação, né, que a apostila de vocês coloca, sobre o que é uma alimentação saudável, o que seria, né? Porque existem tantas dietas, tantas fórmulas, né? Será que eu preciso seguir a dieta que, né, tal famoso segue, que minha tia recomendou? E aqui fica uma orientação básica que você consegue seguir tranquilamente. Para você ter uma refeição, né, fazer uma alimentação nutritiva, a gente sempre coloca essa dica do prato saudável. Já que o seu corpo precisa de todos aqueles nutrientes, que tal oferecer esses nutrientes equilibradamente em cada refeição? Então, é essa a dica do prato saudável. Eu divido o meu prato, certo? Por quê? Porque a quantidade necessária de cada nutriente eu já vi que é diferente. Eu preciso de mais carboidratos, mais lipídios, mais proteínas. Eu preciso de menos vitaminas, né? Então, eu divido o meu prato de acordo com a necessidade diária do meu organismo. Mas eu não posso esquecer de 2 itens importantes, né? Eu preciso diariamente fazer uma ingestão regular de água, certo? Então, professora, eu não gosto de água. Tudo bem, beba um chá, né? Beba um leite, beba um suco natural. Evita refrigerante, evita aqueles sucos de pozinho, né? Que a gente sabe que não é saudável. Mas um líquido precisa existir. Água é recomendável. Chá, perfeito também. E outra recomendação é atividade física, né? É perfeitamente necessária a atividade física. Manter o seu organismo em atividade, né? Gastar um pouco da energia consumida, porque às vezes você exagera num carboidrato, você exagera numa dose, né, de açúcar, então é necessário também essa atividade física para manter o seu coração saudável, manter os seus vasos sanguíneos sempre em constante atividade, tá? Os seus músculos não vão atrofiar desde que você mantenha eles em atividade constante. Então, essas 2 recomendações da água e da atividade física tem que existir. E, claro, esse equilíbrio, né, na sua refeição, você tendo a oportunidade de fornecer ao seu corpo os nutrientes de que ele precisa, só que sempre em doses que são compatíveis com o seu estilo de vida, ok? Aí,
como título dessa aula, né, que foi Nutrição e Digestão. O que é digestão? Né? Eu preciso ter uma boa digestão. Você até já ouviu falar isso, né? Ou então você falou assim, não estou com uma digestão muito boa. Mas o que é esse termo digestão? Então, digestão é o processo de quebra de moléculas complexas e transformação dessas moléculas em moléculas mais simples. Porém, olha aí, sempre na presença de água. Então, essas reações que são aceleradas por enzimas, que a gente já estudou, lembra? Elas aceleram reações químicas, tornando o processo muito mais eficiente. Elas são reações que a gente fala agora em hidrólise enzimática. Enzimática porque as enzimas participam, né? Aumentando a velocidade, fazendo essa reação ser muito mais eficiente. E hidrólise. O que é hidrólise? O hidro é da água e o lise é de quebra. Então, eu vou quebrar substâncias na presença de água. Então, quando você faz uma refeição, você já começa a primeira etapa dessa digestão na boca. Quando você começa a mastigar o alimento, os dentes já estão fazendo esse processo de digestão. Só que lembra, na presença de água. Opa, então também eu tenho saliva. É importante a saliva para poder quebrar essas moléculas desde agora, desde esse primeiro passo. E assim vai acontecendo, né, passando por todo o seu tubo digestório, que a gente vai estudar com calma, né, nos próximos módulos. E o que vai acontecer agora? O objetivo da digestão é quebrar essa molécula, né, esse alimento que você acabou ingerindo e transformá-lo na menor partezinha do nutriente, de maneira que essa molécula, que agora ficou, né, bem pequenininha, lá embaixo está representado como monômero, que ela agora seja capaz de entrar nas células. Lembra que nutrição é você fornecer os nutrientes para a célula. E aí manter o funcionamento da célula para manter o bom funcionamento do seu organismo. Lembra que seu organismo é formado por trilhões de células. Preciso que todas elas estejam com nutrientes, que todas elas estejam com suas reações equilibradas. Então, eu preciso nutrir célula a célula. Para nutrir célula a célula, eu tenho que quebrar essa molécula, deixá-la o menor possível. E aí, é através do processo de digestão. Mas lembra, uma reação de hidrólise enzimática. Eu tenho sempre a participação de enzimas e eu tenho sempre a participação de água, tá? Para ocorrer a quebra dessas substâncias. Tipos de digestão. Então, temos 3 tipos bem característicos aí. Intracelular, então você vai dividindo a nomenclatura, né? Intra é dentro, celular da célula, certo? Então, ocorre no interior da célula. Aí eles adicionam a seguinte informação, em um vacúolo digestivo. Então, você vai lembrar lá do conteúdo de organelas celulares. Cada organela dentro da célula tem uma função específica. Então, tem organelas responsáveis por ter dentro dela enzimas digestivas que vão quebrar substâncias dentro da célula, certo? Quem faz esse tipo de digestão intracelular? Nós temos os poríferos. Você vai lembrar daquele grupo o grupo animal mais simples, né? Que as células não têm especializações tão evidentes. Aquele grupo de células não vão formar tecidos, não vão formar órgãos. Então, cada célula tem que resolver o seu problema da nutrição. Então, as células dos poríferos, elas fazem essa digestão intracelular, ok? Então, ela pega o alimento, quebra dentro dela e, se necessário, ela passa esse nutriente para a célula do lado. Mas as células são capazes de fazer digestão. Nos quinidários, desculpa, o grupo anterior, né? Nos quinidários e nos plateumintos, a digestão começa no meio extracelular. Por quê? Porque é um grupo que já começa a apresentar uma cavidade digestória. Então, começa numa cavidade digestória, porém termina no interior da célula, tá? E a extracelular, então, ocorre dentro de uma cavidade digestiva. Esses animais, eles têm boca, ok? Eles têm, o alimento passa por essa abertura, que a gente chama de boca, e vai cair numa cavidade. Essa cavidade vai ter liberação de enzimas digestivas e ali ocorre uma digestão dentro daquela cavidade. O alimento ele começa a se dissolver ali.
e depois as células fazem a absorção. Existe ainda esse terceiro tipo de digestão, que é a digestão extracorpórea. Extra é fora, né? E corpórea é fora do corpo. Então, nós temos aí como representante típico desse tipo de digestão os fungos. Então, está representado aí um cogumelo, tá? O que ele faz? Por debaixo, né, do solo, então partes até que a gente nem visualiza, né? Não precisa necessariamente ser um solo, pode ser o pão de forma, que você foi pegar o pão de forma e se decepcionou porque está embolorado, porque cresceu um fungo ali. O que ele fez? Ele tem a intenção de se alimentar dos nutrientes que estão naquele pão. O que ele faz? As células, né, presentes nesses fungos vão liberar enzimas. Então, vão colocar para fora do corpo essas enzimas digestivas. Fora do corpo, então, seria o quê? Em cima do pão, né? Ou em cima da laranja, ou em cima do tomate, que são alimentos que a gente sempre encontra aí com um pouquinho, né, de bolor e a gente já descarta. Ele joga em cima desse alimento essas enzimas digestivas e ali começa uma degradação do alimento. Você percebe, por exemplo, que o tomate começa a ficar mole. Por quê? Porque está sendo digerido. Né? As estruturas que até então eram rígidas começam a se dissolver. E o cogumelo ele faz agora o quê? O fungo, né? Ele começa a absorver esses nutrientes que já estão dissolvidos. É uma digestão extremamente eficiente, feita por esse ser vivo, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da digestão extracelular. Por quê? Porque ela é uma digestão presente na maioria dos animais, inclusive dos seres humanos. Nosso próximo módulo já começa a falar sobre ser humano, então vamos focar nesse tipo de digestão, né? Agora, mesmo sendo uma digestão extracelular, que é fora, né, que é fora da célula, porém dentro de uma cavidade digestória, nós temos dois tipos. Nós temos sistema digestório incompleto e sistema digestório completo. Você até já me ouviu falar desses termos, né? Quando foram as aulas lá de artrópodes, de plateumintos, de nemateumintos. Então, nós estamos voltando realmente nesse tema para diferenciar os tipos de digestão que tem agora do sistema existente, né? O incompleto quem tem é o quinidário, tá? Você vai lembrar que ele só tem boca. E caso ele precise, caso não, ele vai precisar eliminar resíduos da digestão, vai sair pela mesma estrutura, boca, tá? Então, essa boca, eles colocam aqui, ó, ver na imagem anterior. É essa imagem aqui, ó. Você tem a entrada do alimento, aqui é a cavidade digestória, certo? Mas se tiver, vai sair, né? Vai sair resíduo que eles colocaram aqui como excrementos, ó. Vai sair pela mesma abertura. Ele só tem boca, ele tem uma única abertura, tanto para a entrada de alimento quanto para a saída dos resíduos, né? Sistema digestório completo, opa, surgiu no grupo animal dos nemateumintos e aí duas aberturas. Tem boca, por onde entra o alimento, e tem ânus, por onde vão sair os resíduos alimentares. Agora, vamos pensar em ser humano, certo? Que tem um tipo de sistema digestório completo, né? Nós temos tanto boca quanto ânus, tudo muito completinho. Porém, a digestão no organismo humano, ela vai respeitar aquele conceito do início. São reações enzimáticas, certo? Então, as enzimas participam das reações, das transformações do alimento e na presença de água, tá? Isso daí é regra para todas as reações de digestão, certo? Então, lembra agora, uma alimentação nutritiva, uma alimentação que está equilibrada, que está balanceada, né? Que você consegue fornecer todos os nutrientes. Existe uma variedade muito grande de nutrientes. E você vai lembrar também que as enzimas, elas são específicas. Cada enzima, ela vai atuar sobre um substrato específico. Então,
uma enzima vai atuar sobre um carboidrato? Nossa, mas quantos carboidratos existem? Muitos. Então, para cada carboidrato, uma enzima diferente, tá? Para cada lipídio, uma enzima diferente. E assim vai. Então, no sistema digestório, no tubo digestório, nós vamos ter a participação de enzimas muito diferentes umas das outras, que vão dividir os alimentos, agora esses nutrientes, em partes menores. Só que algumas enzimas não conseguem fazer isso numa única etapa. São necessárias mais de uma, etapa para que esse processo chegue até a menor parte, que é o objetivo final, deixar bem pequenininho para que possa entrar na célula. Então, aqui tem apenas uma demonstração de como é feito esse processo dos principais nutrientes e como que eles são quebrados, Quantas etapas são necessárias, quantas enzimas são necessárias para participar do processo. Aí fica a dica, mas você deve lembrar desse conteúdo já, onde muitas das enzimas, elas têm o nome muito próximo ao nome do substrato em que ela vai atuar. Então, você tem aí na primeira coluna o nome do nutriente. Então, vamos pegar, por exemplo, amido. Olha o nome da enzima, amilase. Então, o nome se aproxima demais. Qual a característica que você consegue agora olhar na coluna da enzima e perceber? Que todos esses nomes terminam em ase. Opa, é mais uma dica legal, então. Termina em ase é enzima? Isso, tá? Tem algumas enzimas que fogem da regra, é claro, A gente tem aí, por exemplo, tripsina. Não termina em ase, mas com essas exceções você consegue lidar, você consegue memorizar. Então, eu tenho ali amido. Eu preciso transformar o amido na menor partícula possível. E aí eu já estudei, eu já sei disso. Lá no primeiro ensino médio você já estudou isso, Que o amido, ele é uma molécula grande, uma reserva energética aí das plantas, mas que ele é formado de unidades de glicose. Então, eu tenho que pegar o amido e quebrar até conseguir a unidade glicose. Só que eu não consigo fazer isso numa etapa só. Então, eu preciso da amilase, quebrando o amido em maltose, certo? Que a maltose é formada por 2 unidades de glicose, mas ainda é grande, não vai conseguir entrar na célula, então não vai fazer a função de dar energia para essa célula. Eu preciso agora o quê? Que a maltose sofra a digestão de novo, Vai passar por uma digestão. E quem vai atuar? A enzima maltase. Agora sim, eu tenho glicoses separadas que podem entrar na célula e fazer o papel de ser fonte energética. Sacarose. Olha, numa única etapa eu já consigo fazer a digestão. Por quê? Porque tem a enzima sacarase, que já quebra a sacarose em 2 unidades, a glicose e a frutose. Isso por quê? Porque a sacarose é uma molécula apenas, composta por apenas 2 unidades, uma de glicose e uma de frutose. Vamos lá para o finalzinho da tabela, olha, ácidos nucleicos. Conteúdo também que você já estudou lá no primeiro ensino médio, Tem DNA, tem RNA, eles também passam por digestão. Por quê? Quando você faz uma alimentação, você também ingere nucleotídeos, você também ingere DNA, porque você está ingerindo células que estão presentes aí no músculo da carne, células que estão presentes nas folhas vegetais, nas frutas, tudo que você come é formado por células. Então, você também ingere ácidos nucleicos, você também ingere esse material. Ele também passa por digestão. Nossa, mas para quê? Para que a minha célula use as partes que agora foram digeridas como matéria-prima para a fabricação de novas. Então, também precisa de digestão. Quem vai atuar sobre os ácidos nucleicos? Olha o nome da enzima, nuclease, ok? E a nuclease, então, vai quebrar esse DNA, esse RNA em partes menores, que são os nucleotídeos. Mas aí você também vai lembrar que o nucleotídeo, ele é formado por 3 partes principais, que são as pentoses, os fosfatos e as bases nitrogenadas. Então, eu vou precisar que uma outra enzima, a nucleotidase, participe agora dessa digestão e, finalmente, eu tenha aí as 3 unidades que podem agora entrar na célula, que podem fazer o seu papel de ser um nutriente, tá? Então, essa tabelinha, agora, nesse momento, ela está sendo apenas apresentada para vocês, certo? Como uma demonstração de como os nutrientes sofrem as transformações. Então, lembra lá do início, é uma reação
enzimática. Eu tenho que ter a participação de enzimas para digerir esses nutrientes. Como as enzimas são específicas, elas atuam sobre um único substrato, poxa vida, então eu tenho uma lista grande de enzimas. Aqui eu tenho só uma pequena demonstração, tá? Algumas enzimas já conseguem fazer de uma única vez o processo, outras não. São necessárias outras enzimas para fazer as etapas intermediárias e aí você tem o resultado final. O que você precisa relembrar mesmo, tá? E memorizar é que o produto final sempre vai ter que ser esse, né? Eu preciso de unidades de carboidratos que me forneçam energia. Tem mais? Tem mais. Mas o principal é a glicose, né? A glicose é a fonte energética primária da célula. Tem outros, mas lembre de glicose, que já é meio caminho andado. Aminoácidos. Aminoácidos são lá das proteínas. Eu tenho que lembrar, certo? Que ele é a menor unidade da proteína. Ácidos graxos e glicerol são as unidades aí formadoras dos lipídios. E, claro, dos nucleotídeos que eu já conversei com vocês, né? Pentoses, fosfatos e bases nitrogenadas. Esses são as menores partes dos nutrientes que realmente interessam para a célula. É isso que a célula busca como fonte de nutrição. Essas unidades pequenininhas, mas que elas possam utilizar, tem que passar por todo esse processo, ok? E é isso. Próxima aula, então, começaremos com o sistema digestório humano. Até mais!